Olá, eu sou o professor Daniel. Bem-vindo a mais um vídeo aula. E hoje eu vou falar sobre eletricidade e magnetismo, ou melhor, sobre a história da eletricidade e do magnetismo. Mas antes eu gostaria de levantar algumas questões sobre historiografia, porque o entendimento delas é essencial para o acompanhamento da minha exposição. Desde a década de 1960, que os historiadores vêm repensando aquela velha história tradicional, baseada nos fatos, nos grandes acontecimentos. O historiador Thomson criou um termo que representava uma oposição a tudo isso que vinha sendo construído até então, a chamada história vista de baixo. Eu acho que nada resume melhor o que significa a história vista de baixo do que um poema de Bertolt Brecht, um dramaturgo e poeta alemão, que foi inclusive perseguido pelo nazismo, um poema intitulado Perguntas de um Trabalhador que Lê. Neste poema, ele indaga o seguinte: quem construiu a Tebas de 7 portas? Nos livros estão os nomes de reis. Empurraram eles os blocos de pedra? E a Babilônia, várias vezes destruída, quem a reconstruiu tantas vezes? Para onde foram os pedreiros na noite em que a muralha da China ficou pronta? A essência da história vista de baixo é justamente essa. Muitas vezes nós damos demasiada importância aos grandes nomes de reis, personalidades que sancionaram esta ou aquela lei, e nos esquecemos de que todos nós fazemos a história. Eu, você, João, Maria. Nós construímos a história, cada um, no dia a dia. A história não é feita de grandes nomes, de grandes acontecimentos. É importante você frisar isso. Com a história da eletricidade e do magnetismo, não é diferente. Durante a minha exposição, eu vou citar nomes de pessoas famosas, de cientistas que descobriram, entre aspas, mas é importante deixar claro que a história da eletricidade e do magnetismo é um longo desenvolvimento. Não é obra de um homem só, e muitas vezes quem descobria era um funcionário, um criado, mas quem levava o mérito era o cientista. Isso acontece. Para quem quiser saber mais, eu recomendo a leitura deste livro, A Escrita da História, de Peter Burke. Mais especificamente, o capítulo sobre a história vista de baixo. Fica aí a recomendação. Bom, vamos direto ao assunto. A história da eletricidade e do magnetismo é muito fascinante. Os primeiros registros de que se tem notícia sobre tais fenômenos ocorreram por volta do século VI a.C. Dizem que um ilustre cidadão chamado Tales de Mileto percebeu que, ao se esfregar um pedaço de âmbar pelo corpo, este âmbar adquiria a propriedade de atrair certos objetos leves, como pedaços de palha, por exemplo. O Tales de Mileto, como vocês devem saber, era um filósofo, considerado até o primeiro filósofo. E esse mesmo Tales de Mileto descobriu também que o minério, um certo minério que hoje chamamos de magnetita,
porque foi encontrado na região da Magnésia, possuía a propriedade de atrair o ferro. Mas apesar dessa observação feita por Thales, os estudos sobre eletricidade e magnetismo não ocorreram de fato. Tais fenômenos eram associados à magia, misticismo, e permaneceram assim durante muito tempo. A primeira utilização efetiva dos fenômenos magnéticos ocorreu com a invenção da bússola, provavelmente inventada pelos chineses. Durante a Idade Média, a ciência se desenvolveu pouco, e algumas poucas coisas que foram descobertas se perderam. A Idade Média às vezes é chamada de Idade das Trevas. Isso não é verdade. Esse termo, Idade das Trevas, foi criado pelos iluministas, porque eles se auto-intitulavam os iluminadores, a luz. Então tudo que era oposto a eles diziam era treva. O fato é que na Idade Média existiram sim algumas descobertas na matemática, na física, mas elas foram poucas, como eu disse. Mas que elas ocorreram. O mais antigo tratado experimental da área foi escrito em 1269 por Petrus Peregrinus. Ele escreveu uma obra intitulada Epístola do Magneto. Esta obra continha anotações sobre os experimentos realizados por Petrus, como a identificação dos polos de um ímã, a atração e repulsão destes, a orientação através de bússolas pelo mundo todo e outras coisas mais. Ele tinha bastante habilidade no uso de metais e era muito rigoroso na realização de experiências. Isto o levou a ser bastante elogiado na época. Segundo consta, ele trabalhava para o exército real e inventava armas. Alguns séculos mais tarde, podemos destacar os trabalhos do médico, filósofo e matemático Jerome Cardan, escritos no século XVI. Cardan enfatizou que havia uma diferença entre as atrações devidas ao âmbar e as atrações devidas ao ímã, e anotou tudo em seu livro De Subtilitate. Avançando algumas décadas, nós encontramos os trabalhos de William Gilbert de Colchester, chamado de o pai do magnetismo. Ele publicou uma obra chamada De Magnete, em que reunia e sistematizava os principais estudos feitos até então na área. Esse tratado, escrito no final do século XVI, continha também anotações suas, fruto de longas experiências. Gilbert descobriu, por exemplo, que não era apenas o âmbar que possuía a propriedade de atrair certos materiais quando atritados, em peles de animais, por exemplo. Ele descobriu que outros materiais tinham a mesma propriedade do âmbar. E ele descobriu também que os metais não tinham a capacidade de adquirir essa propriedade que o âmbar tinha. Se você atritasse um metal, ele não ia atrair outros objetos leves como o âmbar. E não custa lembrar que âmbar em grego se escreve como electron. Âmbar é electron. Então as propriedades advindas do âmbar, Gilbert deu o nome de elétricas. Então os objetos que possuíam a mesma propriedade do âmbar eram chamados de eletrizáveis. E aqueles que não eram capazes de possuir a mesma propriedade do âmbar, como os metais, Gilbert chamou de não eletrizáveis.